tornando-se universal através da união com a fonte. Cada gota de chuva que cai, cada raio de sol, cada floco de neve que enriquece o solo é enviado para cima pelas raízes da árvore, alimentando o tronco, encontrando seu caminho através do tronco até os galhos, e então, finalmente, se transformando em botões e flores e frutos. O ramo não tem conhecimento das muitas fontes que o estão alimentando, e ainda assim está se beneficiando de todas elas. Podemos não estar cientes das forças invisíveis que estão contribuindo para o nosso bem-estar físico, mental, moral, financeiro e espiritual, ou mesmo das pessoas ao redor do mundo que estão desempenhando um papel invisível e desconhecido em nosso desenvolvimento. Mas assim como tudo que é puxado pelo tronco da árvore de qualquer fonte ajuda a alimentar cada ramo individual, também esta unidade com Deus, alcançada através da meditação, constitui a nossa unidade com todo o ser e ideia espiritual, com toda a atividade espiritual, com toda a substância espiritual e com toda a lei espiritual. Pessoal, para a gente poder ter uma visão mais profunda e real desses assuntos que o Joel Goldsmith está trazendo neste trecho, mais uma vez o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. Mestre, neste trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre a união com Deus. O mestre pode compartilhar a sua visão sobre o que é a união com Deus, sobre o que é a Advaita? Ô Gilson, a nossa vida, ela é uma vida mental. É uma vida, ao menos a vida que nós conhecemos, ela se estabelece nesse contato com o momento presente a partir do passado. Quando você tem uma árvore, você tem ali a presença naturalmente de uma raiz. Assim como uma árvore, a nossa mente também tem uma raiz. E essa raiz é o pensamento. Uma raiz que se assenta no passado. A presença do passado é a presença da vida da mente. E essa vida da mente é a vida do eu. Assim, a base da nossa existência, que é a existência de alguém, o que configura um mero existir, o existir da pessoa, deste mim, deste eu, é a presença da mente egóica. Qual é a verdade sobre Deus? Qual é a verdade sobre a vida? Nós desconhecemos. Há uma realidade aqui presente. É a única realidade na vida. Assim, esta vida particular da mente é a vida do eu, a vida do ego. Esse movimento do pensamento presente em nós está criando a ilusão de uma separação entre nós e a vida. Nós temos apenas a realidade da vida presente. E somente ela é real. Mas a mente construiu uma estrutura, a estrutura de uma identidade que se separa da própria vida. Essa estrutura é este mim, este eu, esta pessoa que somos. Aqui nos deparamos com uma ilusão. A sua pergunta é: o que é esta unidade com Deus? Unidade é comunhão.
E é impossível a comunhão na divisão, na separação, como a mente egóica está nos propondo e estamos vivendo. A realidade da vida é não dual. Não existe esta separação entre você e a vida. Essa é a verdade da Advaita. A palavra Advaita significa o primeiro sem o segundo. Nós temos colocado isso aqui de diversas formas para você. A verdade de que esta realidade ela não se divide, ela não se separa. As diversas formas de apresentações que temos aqui, nesses encontros, colocando com palavras diferentes, ou colocando de uma forma nova, usando expressões e palavras, é algo que sempre será insuficiente. Nós só podemos tomar ciência da realidade da Advaita, da não dualidade, pela compreensão de como a mente funciona. É esta compreensão que nos faz ver a realidade da meditação. Em geral, quando usamos a expressão meditação, a maioria dos buscadores acreditam saber o que isso significa, o que é algo inteiramente falso. Porque a ideia que fazemos sobre a meditação é a ideia de alguém realizando a meditação. Enquanto que a meditação é a simples e direta expressão do seu ser. Isso não se aprende. Ou a forma real de aprender meditação é como aprender o autoconhecimento. Não é da forma tradicional, como em geral nós usamos essa expressão. Esse aprender sobre a meditação é descobrir nesse instante a verdade sobre a mente. A verdade sobre nós mesmos, que é autoconhecimento. Não é algo que você aprende para depois executar. Não é algo que você executa depois que aprendeu. É algo que você descobre momento a momento. Assim, a verdade do seu ser, a verdade de sua natureza real, não deste ser psicofísico como nós conhecemos, como nós identificamos através do pensamento, mas este ser verdadeiro, este ser real. A verdade deste ser é um com Deus. Esta é a unidade. Esta é a não dualidade. Isto é Advaita. O que temos aqui presente neste momento é a presença da vida, não dual. É a verdade deste ser, desta real natureza de todos nós. A ciência disso é meditação. Nós precisamos aprender sobre o autoconhecimento, como precisamos aprender sobre a meditação. Mas volto a dizer, não se pode aprender o que é meditação. Não há como aprender o autoconhecimento. Ao menos não da forma tradicional, como compreendemos esta questão do aprender. Não leva tempo. Não é através de uma técnica. Não é através de ensinamentos e palavras que se aprende
que se compreende a verdade da meditação, a verdade do autoconhecimento. Há uma nova forma de aprender. Um outro não pode lhe mostrar isso. Não há como você descobrir o que isso representa lendo livros ou praticando técnicas de respiração, de postura corporal, assentado nesta ou naquela posição, em um determinado lugar, afastado, silencioso, com uma música no fundo. Nada disso representa esse contato com o autoconhecimento, com a meditação. É a presença da verdade do seu ser, a realidade desta não separação entre você e a vida, entre você e Deus. Isto é não dualidade. Isto é Advaita. Isto é real comunhão com Deus. Portanto, toda a ideia de ter um encontro com Deus a partir do eu é a partir da mente egóica, que tem suas raízes no passado, que é pensamento. Uma vida livre do passado é uma vida livre do pensamento, o que representa uma mente livre do eu. Portanto, esta comunhão com Deus é a revelação de uma nova mente, de uma nova consciência presente, de um novo sentir sobre esse instante, de um novo pensar aqui, de um novo perceber esse momento. É o que estamos vendo aqui com você, aprofundando aqui com você. Precisamos desta clareza, desta visão, desta compreensão na vida. Ok? Quando alcançamos essa unidade com nossa fonte, ao sermos enxertados de volta na árvore por meio de nossas meditações, nos tornamos um com todos neste globo e, pelo que sabemos, com influências que podem estar vindo até de outros planetas. Não sabemos de onde vem o nosso bem, só sabemos que, se estivermos em harmonia com Deus em nossa meditação, estaremos em harmonia com todo o universo, e todo o bem desse universo fará parte de nossa experiência individual. Neste trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre a meditação. Mestre, você pode compartilhar a sua visão sobre o que é a meditação e sobre como meditar corretamente? Ô Gilson, como acabamos de colocar, meditação não é algo que você faz. É aquilo que está presente como a expressão do seu natural estado de ser. Isso você não vai aprender. Como aprendemos uma língua ou uma atividade profissional, ou aprendemos matemática ou química. Você não pode receber um conhecimento para, a partir desse conhecimento, tomar uma ação chamada meditação. A meditação, ela está presente aqui nesse instante. Essa é a forma de aprender sobre a meditação. A forma real é olhando para as nossas reações nesse instante. Quando você descobre o que é esse olhar sem o passado, sem as razões, as motivações, as inclinações do pensamento.
há um olhar livre desta intervenção, desta interferência do passado. A presença desse olhar é a forma real, correta, nesse contato com a vida nesse instante, enquanto você caminha, conversa com alguém, dirige o carro, ou está em alguma atividade. Esta é a forma real, a maneira correta de meditar. A presença da meditação, nela não há alguém meditando. Nós temos um cérebro quieto, uma mente silenciosa. Esta mente meditativa, esse cérebro meditativo, não é alguém na prática da meditação. É a ciência desse natural estado livre do passado, do pensamento, livre de avaliações, crenças, conclusões, opiniões, escolhas a respeito do que está aqui nesse instante. Ao se deparar com um pensamento ou com uma lembrança de algum tipo, apenas observe. Essa é toda a dificuldade que nós temos. Porque, em geral, a nossa observação ela é contaminada pelo observador, por esse elemento que vem do passado, que pode estar gostando disso ou não gostando disso. Ao não gostar, ao gostar, ao tentar entender, ajustar, fazer algo com esta lembrança, estamos contaminando o momento da experiência, porque colocamos o experimentador nisso, colocamos o pensador nisso. É assim que temos vivido nossos dias. Nós não sabemos o que é meditação. Nós não aprendemos isso na infância. Nós passamos uma vida inteira sem a ciência desta arte que revela Deus, que revela a sua natureza verdadeira, sua natureza essencial. Nós estamos, durante toda a vida, constantemente envolvidos com esse sentido de identidade pessoal, de identidade egóica, sendo o experimentador desses instantes, desses momentos, de pensamentos, de emoções, de sensações. Esta é a alienação do pensamento. Esta é a alienação da vida. Neste momento, não há esta beleza do instante. Porque o elemento presente é o eu, é o ego. Portanto, a grande descoberta aqui consiste nesse olhar para o instante, sem o pensamento. Uma vez que todo pensamento em você, ele é um pensamento presente, que vem do passado e está mantendo a continuidade dele através do pensador. Você tem uma sensação de ser alguém pensando. Esta sensação é em você. É que mantém a continuidade de todo tipo de experiência interna que você tem. Como todos esses estados psicológicos em que você se encontra. Ansiedade, medo, depressão, raiva, angústia, preocupações,
essas avaliações, comparações e julgamentos da vida como ela acontece, de si mesmo, do outro. Tudo isso tem uma continuidade em você em razão desta psicológica condição, criada pelo próprio pensamento. A presença do pensador ainda é o pensamento. Mas a ideia que temos é de que há uma separação entre o pensador e o pensamento. Esta ideia está assentada na ilusão, na dualidade. Na ilusão desse eu e o não eu. Quando queremos nos livrar de estados internos, é esse elemento em você que quer se livrar destes estados internos. Este elemento é o elemento que se separou da experiência, sendo ele o experimentador, sendo ele o pensador. E assim se mantém, e assim esta continuidade do ego permanece. O rompimento com esta psicológica condição consiste no despertar de sua natureza divina, da verdade do seu ser, da verdade sobre Deus. É isso que estamos vendo juntos, aprofundando aqui, esclarecendo nesses encontros. Ok? E para você que está acompanhando o vídeo até o final e deseja realmente compreender o que é a meditação, em viver esses ensinamentos, fica o convite para participar dos encontros que o Mestre Gualberto proporciona. Nesses encontros, algo muito profundo acontece. Pelo Mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha um campo de presença, um campo de energia. E nesse campo há um poder, uma graça e uma força que apenas ao estarmos nessa presença com o Mestre, de maneira natural e sem nenhum esforço, entramos no estado meditativo, silenciamos nossas mentes, podemos ter uma visão e uma compreensão do que está além do entendimento intelectual. Então fica o convite. No primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.